Fala pessoal, Wagner Souza mais uma vez aqui com vocês e passando aqui para deixar aqui para vocês uma análise de alguns jogos para essa sexta-feira, de jogos que têm tendência a over, a gols, tá? Eu vou começar aqui, galera, por esse jogo da Austrália, Primeira Liga, tá? Entre o Central Costa e Millennium Eligton Peace, eu acho que é isso. Esse é um jogo onde a gente vê que as equipes elas têm boas porcentagens de over 2,5, HT, BTTS. A gente viu aqui que no minuto do primeiro gol ambas estão marcando bem, mas também estão sofrendo bem aqui seus primeiros gols. E as médias de gols marcados e também as sofridas são interessantes, com CV bem interessante. A gente vê que os HTs dessas equipes marcados também são bons. Uma delas tem um sofrido bom, com uma confiabilidade muito boa também. Quando a gente puxa aqui para os últimos 5, a gente vê que os sofridos pioraram um pouco, no entanto os marcados permaneceram, e uma delas com um HT muito forte. Então eu vejo aqui um jogo bem interessante para gols, tá? Over 2,5 aqui BTTS e também até para um back homer. A gente vê que a equipe da casa ela tem melhores dados do que a equipe visitante. Basta a gente ver aqui no head to head, olha só. A gente vê que o time da casa vem de 4 vitórias e um empate e o time visitante não está tão bem. A gente vê aqui também a distribuição de gols marcados e sofridos. Quando eu puxo aqui para o confronto direto, eu vejo que o time da casa ganhou um pouquinho mais no geral. A gente vê que 3 jogos é um jogo bem interessante para gols. Então, esse é um jogo que eu, além de ver interessante aqui para um back home, eu vejo interessante também para over 2,5 e BTTS, tá pessoal? O outro jogo, galera, que eu separei aqui foi o jogo da segunda divisão da Escócia entre o Richards, eu acho, Richard Rover e o Leeds, tá? Esse é um jogo que eu vejo também bem interessante para gols. A gente observa que como o outro, as equipes têm boas porcentagens aqui de gols marcados over 2,5, BTTS e HT, marcam bem seus primeiros gols e o visitante costuma sofrer mais. A gente vê que as duas equipes têm médias interessantes de gols marcados e sofridos, bem forte, tá? Bem interessante. Quando eu vou filtrando aqui, afunilando mais para os últimos 5 jogos, eu percebo que essas médias continuam médias boas ainda, olha só. Muito interessante, tá? Esse é mais um jogo também que, embora o time da casa sofra muito, se ele estiver jogando bem ali, dá pra gente procurar pegar um golzinho a favor dele num trade, tá? Se você tiver metodologia para isso. Mas eu mesmo fico nesse jogo para buscar gols, tá? Over 2,5 BTTS também eu vejo bem interessante aqui. Olha só isso aqui, ó. A gente vê que ele está empatando muito em casa. O visitante não está tão bem. Isso aqui é ruim para a gente. A gente vê que no confronto direto contra eles, entre eles, melhor dizendo, teve muito poucos jogos que bateram o over 2,5. Mas teve muitos jogos bons do over 1,5. Então, de repente, você não fazer um punter no 2,5, fazer um trade, pode ser muito bem interessante. A gente vê que tem muitos momentos aqui onde ambas as equipes tanto marcam muito como sofrem muito. Então é um jogo que eu vejo muito interessante para gols aí, para over 2,5 e BTTS, para essa sexta-feira aqui, dia 24. Eu não selecionei aqui, mas é dia 24 agora de fevereiro. O próximo jogo, galera, é que o jogo da Inglaterra. Na Inglaterra, os aplicativos costumam estar com Inglaterra Amador. Eu vejo bem interessante aqui esse jogo do Norwich Sub-21 e o Middlesbrough Sub-21. Um jogo onde ambas as equipes têm porcentagens muito boas de gols, marcando e também sofrendo seus primeiros gols. São bem interessantes em algumas faixas de minutos. E as médias de gols marcados dessas equipes são muito boas, juntamente com os gols sofridos. HTs bem interessante, olha só. Vendo que o time da casa mostra que conquista bem mais pontos jogando em casa do que o visitante. Então é um jogo muito interessante. Filtrando aqui pelos últimos 5 jogos, o time da casa deu uma pioradinha aqui na confiabilidade das médias, mas nada que nos deixe
de deixar de operar esse jogo, porque eu sei que isso aqui está um pouco mais disperso do que isso aqui, ó. Mas ainda assim é um time que permanece com médias altas e por mais que tenha se distanciado um pouquinho, não foi tão para longe e o meu visitante ainda continua forte, tá? Tanto marcando como sofrendo. Então é um jogo que eu vejo bem interessante para gols. Esse jogo aqui do Norwich Sub-21. A gente tem um único confronto entre eles que foi bem forte. O outro jogo é também aqui entre o Stoke City Sub-21 e o Newcastle Sub-21, também na mesma liga da Inglaterra, tá? A gente vê mais uma vez duas equipes de porcentagens fortes de gols marcados. O time da casa marcando bem melhor, a gente vê o visitante sofrendo mais e muito no início do jogo, tá? A gente vê porcentagens muito boas de gols marcados e sofridos de ambas as equipes. Então é um jogo que eu vejo interessante para gols também. Mais um, over 2,5 e BTTS. Olha só. A gente vê que um marca mais no primeiro tempo, o outro sofre mais no primeiro tempo. Tá? É um jogo que eu vejo sim com dados bem interessantes para over 2,5 e para BTTS. O próximo jogo, pessoal, é esse aqui do Southampton Sub-21 e o Leeds. Eu vejo um jogo bem interessante para gols também. Olha só, ambas as equipes marcando forte, principalmente o time da casa, tá? E também sofrendo, tá bem disperso aqui a sofrência do visitante, mas ainda assim é uma média alta contra um time que está marcando muito, tá? Quando você vê aqui filtrando, você vê que nos últimos 5 jogos o time da casa manteve a confiabilidade de jogo, de pontos conquistados, enquanto que o visitante piorou. Então é um jogo onde eu vejo interessante para over 2,5, também para um BTTS, mas eu vejo muito interessante também para um back home a favor aí do time da casa, tá pessoal? Olha só, esse jogo tá ali, é esse aqui. A gente vê aqui porcentagens muito fortes. Como eu falei, a gente percebe que o time da casa marca mais o seu primeiro gol, o visitante acaba sofrendo um pouquinho mais. Não é um jogo interessante para gols e também para um back home ali, tá pessoal? E o outro joguinho aqui é um joguinho da Polônia, segunda liga da Polônia, tá? É um jogo que eu vejo também interessante ali para over 2,5, tá? E BTTS. A gente vê que o time da casa ele não sofre tanto, mas marca interessante. O visitante marca bem, mas já sofre mais, tá? Quando eu filtro aqui pelos últimos 5, eu vejo o time da casa muito interessante, já passou a sofrer mais. O visitante, embora ficou com essa média sem confiança, ainda ficou uma média interessante e também forte na marcação. Então eu vejo um jogo forte ali, interessante para um over 2,5 e um BTTS. A gente só teve um confronto aqui que não bateu o over 2,5, porém temos dados muito forte e muito interessante para esse confronto. E pessoal, aqui por último eu vejo aqui um joguinho forte também para over 2,5 e BTTS, esse jogo do TUM da segunda liga da Suíça, tá? A gente vê aqui que temos porcentagens interessantes de gols marcados, HD, BTTS e 2,5 das duas equipes. A gente vê que o time visitante sofre bem mais o seu primeiro gol. Temos porcentagem até que interessante das duas equipes, tanto marcando como sofrendo. Quando a gente começa a funilar aqui para os últimos 5 jogos, a gente vê que ficam interessantes, inclusive com confiabilidades ainda bem interessantes. Então são dados que mostram que esse confronto tende a ser um confronto com gols, tá? Então a gente vê que nos confrontos diretos entre eles, esses 6 jogos aqui foram bem over, muito interessante. Então esse é mais um confronto, pessoal, que eu deixo aqui como dica para over 2,5 e BTTS. Para quem opera HT, tendo metodologia, pode até encaixar esses jogos também, desde que faça a sua análise pré para poder operar o seu over HT, tá? Então galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se puder segue a gente aí no canal, dá essa moral pra gente que com certeza a gente traz mais outras análises futuramente. Fica com Deus, pessoal, um grande abraço, fui!